ainda que não, o mais virtuoso poderia ser vir aqui e dar aula mesmo doente. Não é assim que se faz. Também uma pessoa doente, né, ela sabe que ela não vai comer comidas de pessoas saudáveis. Ela não vai poder, pessoa que está com problema de intestino, por mais que seja saudável, você comer um churrasco, né, uma carne assada, né, pelo menos sou dessa linha, por mais que seja saudável, você não vai comer isso. Porque isso vai vir como uma bomba pro teu intestino. Você vai ter que tomar ali um caldinho, né, para você dar a ocasião do seu intestino se recuperar, né? É assim que faz um doente. Então você tem que ter a humildade, enquanto escrupuloso, para reconhecer que você é um doente. E sendo uma pessoa doente, você precisa, escuta bem o que eu estou falando, você precisa saber que você não está sujeito às mesmas regras de uma pessoa saudável. Você não está sujeito às mesmas regras de uma pessoa saudável. O grande problema do escrupuloso é que ele acha que deve se comportar como uma pessoa saudável. Então, o primeiro passo é você reconhecer que está doente. E estando doente, né, uma pessoa doente, ela tem, né, certas privações, mas também tem certos privilégios que ela tem o dever. Então, não é um privilégio para ela gozar daquilo. Não, é um privilégio que ela tem o dever de buscar, dever de exercer aqueles privilégios para se recuperar. Como, por exemplo, o privilégio de você descansar. Uma pessoa doente, ela tem o privilégio de ter um atestado para não ir para o trabalho, para ela descansar, para ela, né, ficar deitada, né, para ela ser cuidada por outras pessoas. Tudo isso são privilégios de uma pessoa doente. Que a gente não exige, né? Se você está saudável, você deita na cama e diz para as outras pessoas se servirem? Não. Mas quando você está doente, você tem esse privilégio. E não é só um privilégio para você gozar, é uma coisa que você tem o dever de fazer, porque senão você não se cura. Então, esse é o ponto. Existem certos privilégios que uma pessoa doente tem o dever de exercer, tem o dever de utilizar. Além disso, é claro, quando a gente vai começar um tratamento, como a gente está falando de uma doença espiritual, uma doença sobrenatural, você vai, é claro, né, nem precisaria falar isso, mas é sempre bom reforçar, você vai ter que pedir isso para Deus. Pedir a graça, é a graça que vai te curar, em última instância. Né? O que você vai fazer com os tratamentos aqui, que eu vou indicar, é para que você deixe a graça agir, para que você tire os obstáculos para que a graça possa agir. Então, é claro, também usando essa analogia, né, com uma recuperação do corpo. O que cura o nosso corpo? Não é o remédio que cura o nosso corpo. O que cura o nosso corpo é o nosso próprio corpo, são as células do corpo, é o nosso sistema imunológico que vai ali aos poucos nos curando. O que o remédio faz? O remédio, ele paralisa ali a doença, ele cria condições para que o nosso corpo possa nos curar. Não é o remédio que faz a cura. Então, aqui da mesma forma, não são esses tratamentos ali que vão fazer a cura. É a graça que vai curar. Esses tratamentos nada mais vão fazer do que abrir o caminho para a graça, fazer com que você tire os obstáculos da graça. Então, em primeiro lugar, peça a Deus essa graça. Peça a Deus essa luz para você voltar a enxergar, porque um escrúpulo é uma pessoa cega, uma pessoa que não enxerga as coisas do jeito certo. Então, peça essas luzes a Deus. Agora, primeiro de tudo, né, se você tem um diretor espiritual, se você não tem, assim, se esforce ao máximo para ter um diretor espiritual, o máximo possível dentro das suas circunstâncias. Mas é porque é muito, muito, muito mais difícil de você se livrar dos escrúpulos sem um diretor espiritual. Se você tem um diretor espiritual, aí é simples. Aí a gente nem precisa ir para os outros passos ali, que eu vou indicar, porque o próprio diretor espiritual vai passar para você exatamente, né, o que você precisa fazer. Ele é o médico. Se você tem um diretor espiritual, esse é o seu único tratamento.
obedecer, eu vou usar um trocadilho aqui, obedecer escrupulosamente o que ele te disser. Você vai obedecer ele nos mínimos detalhes. Ah, mas eu discordo. Ah, mas eu vi um padre na internet. Ah, mas eu vi tal influencer na internet falando que aquilo é errado, não sei o quê. Não interessa. Ele é o seu diretor espiritual. O seu dever é obedecer o diretor espiritual. Se porventura ele estiver errado, o pecado vai ser dele. Você está cumprindo o seu dever. O que nós devemos fazer? Nós devemos cumprir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para um escrupuloso? Obedecer o seu diretor espiritual. Você está fazendo isso. Se porventura o diretor espiritual te orientou alguma coisa errada, o problema é dele, ele vai assumir isso para ele. Vamos ficar com esse princípio aqui. É óbvio, eu estou falando de coisas que não são manifesta e flagrantemente contrárias à doutrina católica. Se o teu diretor pede para fazer, para, sei lá, usar contraceptivo, você sabe que você não pode seguir esse diretor espiritual, porque isso é flagrantemente contrário à fé católica. Tem um documento falando explicitamente o contrário. Eu não estou falando desses casos. Estou falando de casos nebulosos, casos que você tem uma discordância na aplicação de princípios. Eu não vou ficar dando exemplos aqui para não entrar em questões que têm discussão. Porém, né, uma delas, bom, bons entendedores vão saber, tá rolando uma certa discussão de influencers sobre um tema específico. Esse é um tema que tem discussão. Um tema que pessoas estão discutindo, pessoas com formação estão discutindo. Você pode ter a sua posição, você pode ter outro, um padre mais bem formado pode ter outra posição, mas se o seu diretor espiritual diz uma coisa, você vai lá e cumpre. Ponto. Esse é o seu dever, enquanto escrupuloso. Depois, quando você estiver curado, aí tudo bem, aí você pode voltar a, a tomar posse ali da sua consciência, mas você tem que obedecer cegamente o seu diretor. Esse é o ponto.